em mais uma conversa aqui pro Orgulho News, a sua conversa maravilhosa sobre várias temáticas da comunidade LGBT. Nós vamos falar sobre a comunidade LGBT na época de Roma. Você sabia que na época de Roma existiam muitos casos que era bem visto por alguns da sociedade, e a gente vai discutir o que aconteceu com a sociedade, como era a sociedade naquela época, por que será que houve essa mudança, enfim. Para quem não conhece, na época de Roma existiam os puer delicatus. Os puer delicatus eram rapazes delicados, né? Eram rapazes escravizados. Mas eles recebiam uma certa tutela, uma certa mentoria de homens adultos mais velhos. E essa mentoria também tinha a ver com coisas sexuais, né, que um faziam com o outro. Porém, existe uma regra muito interessante. A regra dizia que esse relacionamento só podia existir até os 18 anos. Passava dos 18 anos, o rapaz tinha que se casar, ter uma mulher, ter filhos e seguir a vida normalmente. Bom, é o que a gente vai discutir sobre isso. Inclusive, na Roma Antiga, tem a história do imperador Adriano. Vocês mesmo podem pesquisar na internet. O imperador Adriano teve um amante, né, chamado Antino, e ele era abertamente, assim, ele falava abertamente que o rapaz era o amante dele e que os homens poderiam ter relacionamentos com outros homens, mas eles eram obrigados a terem mulheres e a se casar, enfim. Só que o relacionamento deles, a gente via que tinha algo a mais, porque após a morte de Antino, o rapaz, alguns dizem que se matou por conta da sociedade, que eles não poderiam mais ficar juntos depois dos 18 anos, e outros dizem que ele se sacrificou no rio Nilo para que os deuses pudessem trazer mais água, enfim. Era uma época de escassez também. Detalhe, após a sua morte, Adriano mandou fazer uma estátua de Antino e o decretou como um deus. Sim, temos o primeiro deus LGBT da Roma Antiga. E detalhes, mais um detalhezinho aí que não passou desapercebido. Na época, após a morte das imperatrizes, as esposas dos imperadores, era normal que o imperador, após a morte da sua esposa, que ele colocasse uma estátua dela e a nomeasse como uma deusa. Porém, Adriano não fez isso com a esposa dele, mas, ao contrário, fez com seu amante, que ele mais tinha amor. E é um fato da gente se perguntar, será que ele não tinha um casamento com uma mulher somente por causa dessa lei da sociedade, porque ele era o imperador, ele tinha que ter? Bom, vamos trazer todas essas conversas, essas discussões nesse podcast. Para falar sobre esse assunto, nós trazemos o Luiz Alves, ele que é professor de história, ele que estuda sobre história e ele gosta dessa parte de Roma Antiga e essas coisas, e ele vai ajudar um pouco a gente a entender a complexidade que era na Roma Antiga, o homossexualismo que pairava ali em torno de Roma Antiga. Então, peço aí agora que ele se apresente e a gente começa essa conversa que eu tenho certeza que você vai gostar. Primeiramente, quero agradecer, Ivantos, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje e vamos ter um papo bem legal hoje. Vamos entender muito sobre Roma e os costumes romanos. Meu nome é Luiz Alves, sou graduado em História, sou historiador e professor. Eu tenho pós-graduação em História do Brasil e em Ciências Sociais. Já tenho, meu primeiro trabalho com História foi dentro de uma ONG, trabalho social. Eu sou bastante apaixonado por trabalhos sociais, eu gosto muito dessa coisa de história e sociologia, e o social, a história social é sensacional. E eu também tenho um canal no YouTube, Historiador Luiz Alves, onde é voltado ao estudo de história. Estudamos ali o começo da história do Brasil, começamos desde o começo e vamos até os dias atuais. E também tem a história de Roma, que começamos ali, Roma no seu nascimento, na monarquia
monarquia e vamos até a queda do Império Romano. Meu canal ele é voltado totalmente para história, para temas especiais também. Recentemente fizemos um especial do Tiradentes. Abordamos ali desde quando foi encontrado ouro em Minas Gerais até o assassinato do Tiradentes. Meu canal já tem pouco tempo, né? Temos 2 meses, estamos bem no começo, mas eu já aproveitar aqui o espaço e já convido vocês que quiserem se inscrever no canal, assistir, compartilhar. Tem bastante coisa. Estão estudando, nosso foco mesmo é a história do Brasil, para conhecer o Brasil, para conhecer toda essa confusão que o Brasil teve, não vem de hoje, é bem lá de trás. E entender a história do Brasil é a gente entender muitas coisas, entender sobre o que é ser brasileiro, e entender que tudo isso que vivemos ultimamente começa lá atrás, muito antes do que a gente imagina. Então, professor Luiz, responde aí pra gente por que essa questão da homossexualidade era bem vista e era mais praticada entre a população nobreza, né, os ricos, e pouco pelos pobres. E como estava Roma nessa época? Explana um pouquinho pra gente. Não, essa pergunta é o seguinte, ela é bem interessante. E antes de eu te responder, deixa eu só explicar uma coisa. O que é a pesquisa na internet? Às vezes na internet a gente vai pesquisar, a gente vai encontrar tanta coisa na internet. Isso serve de alerta, eu sempre alerto as pessoas na hora de pesquisar na internet. Porque assim, existe um anacronismo muito grande na internet, existe informações elas partidas, e às vezes a pessoa, por ver aquela explicação, não entende o contexto, às vezes sai assim meio que distorcido, mas deixa eu só explicar. É assim, a formação de Roma, se formos ver, Roma é dividida em 3 grandes partes. Dentro dessas 3 grandes partes existem subdivisões. Roma ela é dividida no seu período de monarquia, república e império. Império é o período mais famoso. O império ela é dividido também, tem 2 subdivisões do império. Tem o Império Romano Alto e o Baixo. Seria o Alto Império Romano e o Baixo Império Romano. A sociedade romana ela era dividida da seguinte forma. Ela tinha o patriarca, que era o pater. Ele mandava em todo mundo, ele mandava ali em todo mundo da família, então todos eram subordinados a ele, então todos ali, ele respondia, se um cometesse um crime, quem iria responder era o pater. E o que era ser cidadão romano? Ser cidadão romano, ele precisava ser homem, ele precisava ter uma classe social elevada, e o cidadão romano, ele tinha direitos que a plebe não tinha. Se o cidadão romano ele cometesse algum delito, ele cometesse algo que um plebeu cometesse, a repercussão seria um pouco menor do que um plebeu. E aí ele teria mais direitos do que os outros. A homossexualidade, ela era aceita dentro dos cidadãos. Então, o cidadão romano, ele podia ser, mas que não iriam repercutir como se um plebeu fosse. Entendeu? Porque dentro de Roma existia o seguinte, ele era mal visto dentro da sociedade romana. E isso acontece até o Alto Império Romano. Com a chegada do cristianismo, com a conversão do Império Romano ao cristianismo, as coisas começam a mudar. Ser ativo seria da função do cidadão, e ser passivo seria da função do escravo. Então o cidadão ele não podia exercer a função da plebe, ele não podia, como eu posso dizer, ter costumes que era da plebe, que era baixo, e nem do escravo. E o mesmo era para o escravo e para o cidadão, o plebeu, no caso. Ele não podia ter os mesmos direitos do cidadão. E aí que entra que para o cidadão era normal, mas para o plebeu não. Isso não quer dizer que não existia entre os plebeus, lógico que existia, mas a história ela é contada pela elite.
a história, agora é que nossa historiografia ela começa a ser mudada, mas muitos dos textos historiográficos que temos, ele é contado pelos poderosos, pela elite, a versão da elite. Então, os plebeus, sabemos pouco sobre os plebeus, os costumes dos plebeus ali em Roma. E como eu falei, ele vai mudando conforme o período da monarquia, da república. Ali no começo da república, os plebeus eles começam a ter direitos que não tinham antigamente. Então, essa prática existia sim entre os plebeus, mas não com clareza, com a liberdade que o patrício, o cidadão romano tinha. Tem o Seneca, ele tem uma frase que é bem interessante. Ele fala o seguinte: é um crime para um homem que nasceu livre, é o dever do escravo. Então ele está se referindo à passividade dentro de Roma. Porque naquela época a sexualidade não era regrada pela religião, era livre. Não existia essa ideia que temos hoje, porque isso veio ali com a Igreja Católica. E assim, professor, responde aí pra gente nesse podcast por que isso tinha muito a ver com as pessoas, as pessoas mais pobres, as pessoas mais escravizadas. Por que era mais comum entre os ricos com os escravos do que ricos com ricos? Você pode explicar pra gente, explanar um pouco? Existia uma resistência por parte de alguns romanos, né? Existia uma resistência por parte de alguns romanos em relação à marcativa. Outra coisa, existe outra diferença entre a forma com que os gregos se relacionavam e a forma com que os romanos se relacionavam. Porque os gregos eles tinham uma visão mais pedagógica do que a relação. Seria algo assim mais de ensino, mais de absorver experiência, conhecimento de vida. Os romanos estavam mais preocupados com a sedução. Os romanos eles estavam mais preocupados com a sedução. Pelo fato de ser escravizados, por fato deles serem escravizados, era algo assim mais fácil, porque a passividade dentro de Roma ela era mal vista entre os romanos, e ali entre os patrícios ela era mal vista. E a questão desse termo escravo era algo que, além de te servir no dia a dia, ele seria algo que ia te dar prazer, entendeu? Então seria algo assim mais fácil, mais prazeroso. Temos de exemplo também dentro do Brasil, os escravizados também existia escrava, ela é também vista como algo que te dá prazer ao seu senhor, porque ele é uma coisa, ele não é um funcionário, ele é uma coisa que poderia ser usada a qualquer momento. E entre, como eu falei na discussão anterior, o burguês ele não tinha, o plebeu ele não tinha tanta liberdade como o patrício tinha. Entre o patrício, essa relação, existia uma ala ali que ela era muito conservadora, ela era uma ala que via isso como imoralidade, entendeu? Por isso que tinha uma resistência entre os patrícios, por isso que também entre os patrícios era mal visto essas práticas. E a relação entre o jovem ia até o momento em que ele criasse pelo. Quando ele criava pelo, podia ser de 15, 16 anos, isso acabava, entendeu? Esse relacionamento acabava. Mas tem casos em que continuou, mesmo depois que eles tiveram
pelos até casos comprovados em poemas. O poeta fala que continua se relatando. E assim, você falou a parte sobre a Igreja Católica, né? A mudança que teve após a chegada da Igreja Católica. O que você pode nos explanar mais sobre isso? Sobre quais foram os efeitos da chegada do cristianismo e tal. Pode, por favor, explicar um pouco mais sobre a gente, até porque a gente consegue entender como que a sociedade, né, mudou a forma de pensamento a partir do momento em que Roma começa a se tornar mais cristã, né? Como é que foi isso? Você pode falar um pouco pra gente? Sim, Vans, como você bem disse, esse é um assunto bom para a gente poder entender. É a partir daí que a gente vê tanta repressão, principalmente no lado sexual, que a Igreja Católica ela tem uma repressão forte a respeito de sexo. A Igreja Católica, ela em 313, pelo Constantino, ela tem liberdade de culto. Ela pode ser cultuada, porque antigamente ela era reprimida. Em 380, o imperador Teodósio, ele proclama o cristianismo a religião oficial de Roma. E para você ver, 11 anos depois, o paganismo, que era a antiga religião romana, em 391, ela vai para fora da lei. Ela é proibida por lei. Ou seja, o cristianismo ele tomou e ele vira a religião oficial e começa a impor já como tem que ser, as suas regras. Porque religiões politeístas, elas são mais abertas ao sexo e à diferença do outro. As religiões monoteístas, elas são mais fechadas, elas são religiões em que o sexo e o outro, o diferente, ele tem que se adequar. A verdade é essa, ele vai ter que se adequar de uma forma ou de outra. Religiões politeístas não, elas são mais abertas. Roma antigamente ela era politeísta, ela era uma religião onde cultuava vários deuses, onde várias pessoas as pessoas tinham um representante, um Deus que te representava, um Deus que olhava por você. Os gregos e os romanos absorveram muito a cultura grega, e eles tinham nisso o lado sensível, o lado humano de um Deus. Do Deus, ele estava sendo representado, seu lado humano estava sendo representado. Os deuses tinham desejos que nem os humanos, e os humanos eles eram legitimados, assim como eu posso. E os desejos humanos eles eram legitimados pelos seus deuses. O cristianismo não, o cristianismo ele tem uma ideia que já vem lá do judaísmo, depois ganha uma nova roupagem, uma nova interpretação com Jesus, onde o cristianismo impôs dentro de Roma o seguinte: os teus hábitos, tuas práticas antigas, teus deuses antigos não condiz mais com que o império, a nova religião do império. Então isso vai ter que ser afastado. Aqueles costumes que veio lá da Grécia, lá do Mediterrâneo, porque antigamente não existia essa coisa tipo eu sou masculino ou eu sou feminina, eu, por ser masculino, me envolvo com o feminino. Não, antigamente, principalmente ali na região no Mediterrâneo, não tinha essa ideia. Os gregos, os romanos, tinha ali os persas, aquele pessoal que ficava por ali, eles não tinham essa concepção. Essa concepção ela vem surgir com a Igreja Católica. E a Igreja Católica surge, a Igreja Católica
mostra o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. E aí começa a rotular, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. E se você não andar na lei, você tem punições, tanto terrenas como metafísica, né? Fora desse plano físico, você será punido. As religiões, como eu falei logo no começo da resposta, as religiões politeístas não, elas te aceitam. Temos aqui no Brasil, por exemplo, o candomblé. É uma religião que aceita, porque ela tem, o politeísmo, ele tem essa característica de aceitar o próximo. O monoteísmo não aceita. Judaísmo, Islã, cristianismo, são religiões onde você tem que se adequar de uma forma ou de outra. Você quer entrar, você vai ter que se adequar. Se você não se adequa, você vai sofrer as punições tanto na terra como no céu, no inferno. Só que as religiões politeístas não, elas trazem isso. Como eu falei, repetindo, as pessoas têm deuses que a representam. E a ascensão do catolicismo à religião oficial de Roma muda tanto nessa questão de costumes, como também é uma das influências para a queda do Império Romano. O catolicismo ele aparece ali em 380, sendo a religião oficial de Roma e mudando todo o costume. Lógico que teve pessoas que não aceitaram, que continuaram lutando, tentando reverter aquela decisão do Teodósio. Mas o catolicismo ele sobe ao poder, ele dita como vai ser as regras. O que não se adequa a ele é visto como o estranho, o fora, o que tem que ser reprimido. E assim foi a mulher, assim foram os homossexuais, assim foram também, que poucos citam, os deficientes. E todo esse poder da Igreja Católica e essa repressão, ela vai ganhar mais força na Idade Média. E aí que o Ocidente começa a se moldar como eu falo, sempre falo nos vídeos, que tem um de Roma, que são os 3 pilares do Ocidente, que é a razão grega, o direito romano e a moral cristã. E o Ocidente ele tem esses 3 pilares que sustentam. Então temos essa repressão devido à ascensão do catolicismo como religião oficial de Roma. Dali o mundo começou a mudar. Dali começou a ser visto a questão da homossexualidade como algo pecaminoso, algo que não pode, algo que tem que ser reprimido, combatido. E a Idade Média, e na Idade Média ela ganhou mais força. E para fechar sobre a Igreja Católica, hoje estamos presenciando uma grande mudança dentro da Igreja Católica com o Papa Francisco, a mentalidade aberta do Papa Francisco, a sua interpretação mais liberal, aberta. Ele começa agora a abrir as portas da Igreja Católica para diversidade. Então o Papa Francisco é uma peça fundamental para se começar a pensar e desconstruir todo aquela ideia que começou a ser construída, edificada ali no Império Romano. Então o Papa Francisco hoje ele é uma peça fundamental, uma peça importante, uma pessoa que começa a ir contra tudo e todos, contra o costume, e começa a abrir a Igreja Católica para modernidade, começa a tirar a Igreja Católica daquele passado, daquela mentalidade, entre aspas, medieval, né? E começa a adequar ela para o século XXI e prepará-la para o século XXII, que
será bem diferente do século que vivemos. E assim, você esclareceu bastante aí pra gente, tirou muitas dúvidas, né? Uma última pergunta assim pra gente formular, pra gente conseguir terminar esse podcast. Visto historicamente como era na comunidade LGBT, visto na época de Roma, e hoje em dia, né, como tá hoje em dia, você acha que vai mudar, que vai ter uma evolução, ou que tende a continuar do mesmo jeito? Enfim, como você vê a nossa sociedade de hoje, né, e o que nós podemos aguardar para o futuro? Conclua com isso para que a gente possa terminar esse papo, essa conversa. Então, estamos vivendo uma mudança acelerada. O mundo que nos anos 80 já está diferente de hoje. Vamos pegar os anos 80 como base, que é próximo. Naquela época, a mentalidade das pessoas era diferente, não existia essa liberdade que temos hoje. Hoje eu vejo assim o futuro com bons olhos. Eu vejo que estamos tendo avanços. Está acontecendo avanços. As pessoas, agora existem leis, agora existe mais abertura para poder dialogar, para poder expressar. Teve o Papa Francisco fez uma abertura da igreja. Começa um novo tempo tanto para a igreja como para a sociedade. Tivemos recentemente um retrocesso com o governo anterior. O governo atual já é um governo mais aberto, que é disposto a dialogar. Ele quer dialogar, ele quer inserir a inclusão. Não só a comunidade LGBT sofre, como as mulheres, os negros dentro do Brasil, porque o Brasil é um país totalmente preconceituoso. Para poder acabar com esse preconceito, para poder acabar com essa desinformação, tem que ser investido na educação. Então tem que ter um trabalho educacional, tem que ter um trabalho sério, educacional sério, para a gente poder começar a ver avanços, porque esse tipo de mentalidade dentro do Brasil não só afeta aqueles que estão à margem da sociedade, que a sociedade hipócrita brasileira põe à margem, mas isso afeta toda a sociedade, toda a sociedade. O ser brasileiro, entre aspas, aquele branco, aquele da elite, ele é afetado também, porque ele não vê, mas ele é afetado. Toda a sociedade tem a perder. Com esse pensamento e com esse, entre aspas, que surgiu o conservadorismo, não existe. Isso só atrasa o país, tanto moralmente, economicamente, tanto intelectualmente, trazem todos os sentidos, entendeu, Anderson? Mas eu vejo com bons olhos, eu vejo que o nosso país, ele tá mudando. Não é mais aquele que era nos anos 80, nos anos 70. Hoje em dia existem leis, hoje em dia existe mais abertura para se falar no tema. Muitos são conscientes. E eu vejo que o futuro vai ser mais tolerante. Não sei te informar se não acredito, no caso, que da noite para o dia, mas isso é um processo lento, é um processo que vai acontecer, mas é gradativamente, e as gerações futuras, nossos netos, bisnetos, já vão olhar para hoje e vai dizer, poxa, tá muito mais diferente do que era nos anos 80, nos anos 90. Mas para isso, como eu falei, tem que ter educação e tem que ter vontade, tanto partindo da parte
dos nossos governantes, como também da sociedade em aprender, em abrir também a cabeça e aceitar. O Papa Francisco deu o primeiro passo, mostrou para a igreja que tem que seguir a linha de Jesus Cristo, porque se formos ver, Jesus Cristo tinha outra mentalidade do que a igreja pregou durante muito tempo. Mas é isso, como eu falei, para finalizar, o Papa Francisco abriu o espaço, a sociedade, e isso causa efeito também no catolicismo, dentro da Igreja Católica, que é o pilar do Brasil, é um dos pilares, né, que construiu o Ocidente, e tende a melhorar. Então eu sou bem otimista. O futuro, tenho certeza que será bem diferente do que hoje. Mas para isso, insistindo, tem que ter uma educação e tem que ter um investimento educacional e tem que ter conscientização também. Aí o mundo será bem mais tolerante e com isso todos têm a ganhar. E assim, eu quero agradecer muito mesmo a você por ter aceitado participar desse podcast, ter dado a sua opinião, seu conhecimento sobre o tema, sobre o assunto. E eu gostaria que você se despedisse agora, né, das pessoas, falasse do seu canal do YouTube, chamasse o povo aí para curtir, para comentar, e até uma próxima, né, uma próxima conversa. Obrigado, Vanderson. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a vocês também que ouviram. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. E estou aberto também para mais convites. Chamando, estarei aqui com certeza. Foi uma honra estar aqui com vocês. E eu faço um convite também para vocês, para que se inscrevem no meu canal também. Ali a gente fala bastante. É um canal voltado à história. Conversamos sobre a história, sobre a sociedade. Vamos ter entrevistas também, mais lá na frente, mas no momento ele é um canal voltado à história. Estamos estudando a história do Brasil, entendendo o Brasil, e daí dá pra gente entender também a mentalidade, né, do povo brasileiro atual, o porquê disso tudo. Você consegue, através da história, você entender. E temos Roma também, né, a série de Roma. E temos, e no dia 30, agora 30 de maio, teremos um especial da Joana d'Arc, uma mulher que fez a diferença na Guerra dos 100 Anos e que, por causa daquela mentalidade que a gente conversou aqui, tipo, fechada da Idade Média, coloca ela na fogueira. Então vai ser aí uma aula, um documentário, com uma aula, que é a base do nosso canal, tipo, a gente não sai daquele formato aula, mas tem documentários, temos vídeos. A proposta do canal é isso, é unir a aula com documentário, manter aquele formato de aula, unindo com vídeos, com fotos, com matérias e fazendo um documentário bem legal. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado, Vandes. Tudo de bom, sucesso. Sucesso a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Então, muito obrigado aí a todos que nos ouviram nesse podcast. Se você está ouvindo a gente pelo canal do YouTube, deixe seu like, deixe seu joinha, deixe sua inscrição. Se você está nos ouvindo pela rádio, também vai lá no YouTube. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, não importa. Deixe lá seu like, seu joinha, vai nas redes sociais para seguir a gente, beleza? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até a próxima. Valeu!